A história registra que em meados da década de 1920, no estado americano de Oklahoma, um jovem chamado John Griffith, com pouco mais de 20 anos, se casou. E como acontece com todo recém-casado, sua mente foi repleta de planos, projetos e aspirações. John pensava em como seria sua vida familiar. Ele imaginava os momentos de alegria, descontração, risadas, comunhão e convivência que teria com sua família, sua bela esposa e seus filhos ainda por vir. De fato, mas no final daquela década, o casal teve um filho a quem chamou Greg. Mas em 1929, houve a grande quebra da Bolsa de Valores e todo o país foi imerso em uma enorme recessão. E não seria diferente no estado de Oklahoma, onde rapidamente os ventos do desemprego e carestia silvaram, devastando as aspirações de John, que se viu forçado a se mudar dali com sua família em busca de melhores condições de vida. Então, margeando o grande rio Mississippi, chegaram ao estado de mesmo nome, onde John conseguiu um emprego em uma ponte ferroviária levadiça sobre o grande rio. Seu trabalho consistia em certos horários, levantar a ponte para que navios e barcos que estavam aguardando passassem, e abaixá-la logo em seguida, liberando a passagem para os trens com seus passageiros e cargas. Dia após dia, John se sentava na cabine de controle e dirigia as enormes alavancas e engrenagens, levantando e abaixando a ponte, em uma atividade que rapidamente se mostrou monótona e trouxe ao seu olhar a tristeza e desilusão. Porém, um certo dia, em 1937, John vislumbrou o dia em que seu filho Greg trabalharia com ele na ponte, ombro a ombro. Ele pensou nos momentos de comunhão e amizade que teriam, não só como pai e filho, mas como companheiros e colegas de trabalho. Assim, com essa ideia em sua mente, John resolveu levar Greg, que tinha cerca de 9 anos, ao seu trabalho. Greg ficou admirado com tudo. Ele olhava com o olho vivo como seu pai empurrava as alavancas para levantar e abaixar a ponte, enquanto pensava: meu pai é o homem mais poderoso do mundo. É ele quem deixa os navios passarem sob a ponte. É ele que permite que os trens passem sobre a ponte. Greg começou a perguntar sobre tudo ali. Ele queria saber como a ponte funcionava. Ele queria saber dos navios e trens que lá passavam. Aonde iam? O que levavam? Então, ao meio-dia, John elevou a ponte para que alguns barcos que ali esperavam passassem e, tomando Greg pela mão, o conduziu por uma estreita escada vertical até um mirante no alto da ponte, que se projetava uns 15 metros sobre o rio Mississippi. Enquanto comiam, John contava a Greg com vívidos detalhes histórias sobre os navios e suas cargas, sobre os trens em sua alta velocidade transportando passageiros por todo o país. Foram então surpreendidos pelo apito de um trem distante. Olhando para o relógio, John viu que já era 1h07 da tarde. O tempo passara voando. John se lembrou que em alguns minutos o Memphis Express passaria pela ponte que ainda estava elevada desde que ele e Greg subiram para almoçar. John disfarçou o pânico, disse ao filho que ficasse onde estava e desceu a escada vertical o mais rápido que pôde, até o nível de sua cabine de controle. Seguindo seu treinamento, John tocou a sirene 3 vezes. Conferiu se havia algum barco no rio. Conferiu as cabeças das pontes. Mas quando olhou para baixo da ponte, seu coração gelou. Seu filho Greg não ficara onde ele o instruíra a ficar. Ele tentou seguir o pai pela escada, mas caiu. E agora estava seriamente ferido. E pior, estava com seu corpo entre as engrenagens da ponte.
Instantaneamente, John entendeu que abaixar a ponte significaria matar seu filho Greg. Freneticamente, John investigou todas as possibilidades de salvar seu filho a tempo de abaixar a ponte para que o trem que se aproximava veloz pudesse passar. Pensou em pular até o nível de baixo e retirar seu filho da engrenagem, subindo logo em seguida. Mas percebeu que também se feriria no salto. Pensou em jogar-lhe uma corda, apenas para arrastá-lo para fora do alcance das engrenagens. Mas viu que o espaço era estreito e a corda não ficaria ao alcance de Greg. Com o terror estampado em todo o seu rosto, John entendeu a futilidade de todas as pretensas soluções que sua mente criava. Seus pensamentos titubearam entre as 400 pessoas do Memphis Express e o garoto, seu filho, seu único e amado filho, seu orgulho e esperança. Ele compreendeu em um momento que só havia uma coisa a ser feita. Soube que tinha que fazê-la. Escondendo o rosto debaixo do braço esquerdo, ele empurrou a alavanca. Os gritos de dor de seu filho foram rapidamente sufocados pelo som metálico da ponte tomando sua posição. Em poucos segundos, o Memphis Express adentrou a ponte. Em sua cabine, John levantou seu rosto coberto de lágrimas e olhou para as janelas do trem que passava. Ele viu um condutor uniformizado olhando indiferente para seu relógio. Viu um funcionário da empresa férrea que recolhia tickets. Um executivo tomava seu café enquanto lia despreocupadamente seu jornal. Damas tomavam chá no vagão-restaurante. Um menino comia com uma colher um sorvete. Ninguém aparentava pena, dor, gratidão. Ninguém sequer olhou para as engrenagens onde agora estava o corpo destroçado de Greg. Angustiado, John esmurrou a vidraça da cabine e gritou: "O que há com vocês? Vocês não se importam? Eu acabei de sacrificar meu filho por vocês. Demonstrem respeito, valorizem." Mas ninguém respondeu. Ninguém pareceu se importar. Na verdade, ninguém o ouvira. E tão repentinamente como tudo começou, tudo acabou. O trem seguiu seu caminho em alta velocidade, desaparecendo no horizonte. Esta trágica, forte, mas real história serve para, guardadas as devidas proporções e contextos, dar um rápido vislumbre da situação de Deus o Pai ao oferecer seu Filho Jesus para expiar os pecados do mundo. Em certo momento da história, ao criar o homem, Deus tinha grandes planos e expectativas de relacionamento com ele. Seriam muitos os momentos de convivência e comunhão entre o Criador e sua criatura. Mas algo mudou tudo. O pecado entrou no mundo e causou o adiamento destes planos. Trouxe o afastamento entre Deus e o homem. A diferença é que, ao contrário do que houve com John, Deus não foi apanhado de surpresa. Ele, em seu grande amor e misericórdia, quis sacrificar seu único e amado Filho, Jesus, para que tivéssemos vida. Mas, infelizmente, muitos seguem sua jornada sem valorizar este tão precioso e caro sacrifício. Estão envolvidos em seus afazeres mundanos e seculares, sem demonstrar respeito, gratidão ou valorização de ato tão altruísta. Quase podemos ver Deus gritando pela janela da história: "O que há com vocês? Eu ofereci meu filho em sacrifício para que vocês possam viver. Demonstrem respeito, demonstrem gratidão." E de fato, a palavra de Deus nos exorta a isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, no capítulo 6, verso 20, diz: "Porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sim, temos o dever de demonstrar nossa gratidão a Deus pelo sacrifício de seu Filho em toda a nossa maneira de viver. Não podemos viver indiferentemente, como se nada tivesse acontecido. Devemos a cada instante de nossas vidas nos lembrar do sacrifício vicário de Cristo por nós naquela cruz e viver de forma a honrá-lo em tudo o que fazemos, falamos, pensamos e etc. Cada mínima ação, pensamento e projeto devem demonstrar nossa valorização daquele sacrifício. Se você já é cristão, eu te convido a fazer essa avaliação. Você tem vivido de forma que glorifica e agradece a Deus por seu amor sacrificial e expiatório? O apóstolo Paulo, em Filipenses 2,15, nos exorta a ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual devemos resplandecer como astros no mundo. Você tem feito isso? Suas ações, palavras, pensamentos, negócios, estudos, relacionamentos e demais atividades têm demonstrado respeito, gratidão e honra a Deus pelo sacrifício de Jesus? Se você ainda não é cristão, eu quero te convidar a voltar seu olhar espiritual para aquela cruz em Jerusalém, na qual Cristo foi morto em seu lugar. A Bíblia diz que ele foi morto para que você tenha vida e vida com abundância. Ouça Deus falando: eu sacrifiquei meu filho por você. Então hoje, faça valer este tão grande sacrifício de amor e se proponha a viver de forma a honrá-lo. Entregue sua vida a Deus, deixe-o conduzi-la. Viva de forma grata e que valorize seu sacrifício. Para finalizar, quero citar 2 textos bíblicos. O primeiro é o dito pelo apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 9. Diz assim: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O segundo texto, escrito pelo apóstolo Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 15, diz: e ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, valorize com sua vida o sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Abner Lemuel.